Obrigada a todos, obrigada João. Eu só estou aqui porque tu me pediste e eu não sou capaz de dizer que não ao João, mas sempre que ouço o João falar de mim, fico com uma enorme curiosidade de conhecer a pessoa da qual ele está a falar. Adorava, a sério, adorava, se um dia puderes apresentar-me. Gostava mesmo, porque o João de facto fala das pessoas de quem ele gosta com uma generosidade que nos dá fé, porque eu acredito que se ele acredita, talvez eu um dia possa ser essa pessoa que tu anunciaste. Mas para não vos desiludir, baixem as expectativas, porque esse dia ainda não chegou. Isto para mim é muito desconfortável, eu gosto muito de falar, falo muito, sou advogada, portanto também fui treinada em combate, digamos, a gostar de falar, mas não gosto de falar sobre mim sem ser em resposta a perguntas, é uma coisa que para mim é um bocadinho desconfortável. E portanto vou falar pouco e deixar antes para as perguntas aquilo que eventualmente tiverem curiosidade de saber. Como, enfim, o João já disse, eu entrei na VDA, por acaso faz hoje 36 anos, é curioso ser hoje, exato. Fiz toda a minha carreira numa casa que, desde o início, me pareceu uma casa singular. Eu não queria ser advogada, eu queria ser assistente social. O bichinho já estava lá. O meu pai literalmente suplicou-me para não fazer isso e disse-me que se eu fosse para direito também podia ser assistente. Os homens são ótimos a enganar-nos e disse-me que se eu fosse para direito podia perfeitamente ser assistente social. E eu acabei por ir parar a uma casa, a VDA, liderada por um homem fantástico, enfim, para mim um exemplo de vida e de cidadania, e que me permitiu, além de desenvolver uma carreira muito cheia e muito cheia de realizações e de concretizações pessoais, permitiu-me fazer uma coisa que fez com que eu me tornasse muito a pessoa que eu sou, que deixou que eu tivesse sempre muito ligada àquilo que eu chamo o lado B da VDA. Ou seja, eu acho que todas as organizações têm um lado A e um lado B. Para mim o lado B é o lado dos intangíveis. Sou muito grata por isso, porque agora olhando para trás, acho que foi aí que eu comecei a perceber e aliás é o mote de hoje, as empresas como lugar de esperança, as empresas também podem ser lugares de esperança e levou-me depois ao longo do tempo a acreditar que as empresas podem efetivamente ser uma force for good e enfim, limpar muitas destas ideias que às vezes nos querem fazer acreditar sobre o que é estar numa empresa e viver uma empresa. Na VDA eu fiz muita coisa, no lado B, enfim, ajudei muito a desenvolver o programa Pro Bono, que já não lidero, também já passei esse capítulo, que foi evoluindo muito. Realizei um dos meus sonhos, era que a VDA constituísse uma fundação. Acredito muito no poder do setor fundacional, o setor fundacional enquanto setor de filantropia mais estratégica. Acho que é um setor que pode contribuir muito para a sociedade, portanto, foi para mim um enorme privilégio poder, dentro da casa onde nasci, ajudar a fazer nascer uma fundação. E depois lancei o tal programa executivo, Women on Boards, porque, até por uma razão um bocadinho estranha, eu nunca tive que me confrontar, não me lembro, uma vez na minha vida, que o tema de ser mulher tivesse feito questionar, seja o que for, na minha vida profissional, e portanto até achava o tema das leis das cotas e dessas coisas todas assim, uma coisa um bocadinho esdrúxula e até menorizante para as mulheres. Acordei tarde para o tema, mas hoje de facto vejo o tema de um outro ângulo e acredito muito que as lideranças femininas, e é bom também ver ou seja, é cada vez mais raro estar em salas de líderes e salas de gestores onde vemos só homens. Eu acho que as lideranças femininas ajudam a fazer das empresas lugares de esperança. Não que os homens não o façam, mas felizmente as mulheres e os homens são diferentes e embora haja várias tentativas nesse sentido, espero que isso nunca acabe.
mas enfim, temos que resistir e os bons têm que resistir e ficar do lado certo dessa equação. Mas as mulheres têm uma coisa que eu também espero que nunca acabe e que eu acho que até tem origem hormonal, enfim, deve haver outras teorias, mas a minha é essa, que é um lado cuidador muito acentuado. Acho que não é à toa que fomos nós que fomos agraciadas com a maternidade e com a capacidade de gerar vida, com alguma ajuda, é certo, ok? Não estou a dizer, mas vamos ser sinceros, a maior parte do trabalho é nosso, ok? E acho que isso dá-nos um papel muito importante, e é um papel muito importante ser levado para as empresas, e isso eu acredito que é algo que, com o mudar dos tempos, pode ajudar as empresas a mudar também. Porque durante muito tempo, e isso não tem nada errado acerca disso, durante muito tempo o contrato social fazia com que a mulher não tivesse lugares de liderança nas empresas, e está tudo bem, eu acho que esta cultura do cancelamento de tudo o que se fez no passado e que não corresponde aos cânones do presente ter que ser enterrada à machadada, parece-me uma coisa com poder destrutivo muito grande. E, portanto, eu sei que hoje a mulher tem um papel na sociedade diferente, mas isso não deve constituir uma crítica ao passado. Mas a verdade é que o novo contrato social que nos une a todos implica que as mulheres estejam dentro das empresas. As mulheres são 50% da população, hoje têm tanta educação quanto os homens e, portanto, é natural que nós comecemos a ver cada vez mais mulheres em posições de liderança, e se as mulheres forem capazes de levar para essas posições de liderança e de gestão esse seu lado cuidador, acredito que farão das empresas também cada vez mais lugares de esperança. Eu, como João Pedro disse, fiz uma mudança muito grande na minha vida. Mais uma vez, adorava que ele tivesse razão e que tivesse sido porque vi a luz e planeei imensas coisas, não foi nada assim. Foi porque tive um choque muito grande na minha vida profissional. Eu, em 2014, dedicava, não sei, talvez 70%, 80% do meu tempo a um cliente chamado Portugal Telecom, e toda a gente, acho eu, sabe ainda o que aconteceu em 2014 à PT. A queda da PT fez ruir um bom bocado do meu mundo, fez-me questionar sobre o que é que eu tinha andado a fazer nos anos anteriores. Fez-me sentir num lugar que na altura me pareceu um lugar hediondo, mas que hoje recomendo muito que não fujam desse lugar. Chama-se beco sem saída, é o que parece, não é? Quando o chão nos cai de baixo, parece que ficamos num beco sem saída. Mas depois, eu também sou uma pessoa muito otimista, mas percebi uma coisa, é que o beco sem saída é talvez o melhor lugar para dar a volta, até porque não há para onde caminhar para a frente. E dei de facto uma volta na minha vida, percebi que o caminho já não era por ali. E então dediquei-me, acho que fui também buscar um bocadinho do lado B, que nunca larguei o lado B da VDA, dediquei-me a tentar extrair das empresas o melhor que elas têm, que não é o lucro, também é o lucro, ou seja, obviamente eu não sou poeta, eu venho do mundo empresarial, sei que as empresas são e devem ser seres com fins lucrativos, mas a verdade é, e criam riqueza, ainda bem, mas a verdade é que eu acredito, e acho que a maior parte dos gestores, bem lá no fundo, acredita que há uma função social da riqueza. A fortuna tem deveres na ordem moral, por muitos motivos, alguns deles bem mais metafísicos, mas desde logo porque, na verdade, se nós pensarmos bem, acho que são poucos os que atingem a riqueza ou a fortuna material, sem beneficiarem de um sistema que é fundamentalmente injusto, e isso acarreta responsabilidades. Contrariamente aos homens, os lucros não são todos criados iguais, e é cada vez mais consensual que as empresas que não forem capazes de fazer a leitura do novo contrato social, que nos une a todos, não é um contrato escrito que nós temos na gaveta, que tem cláusulas escritas por advogados, graças a Deus, mas nós sabemos que as cláusulas vão-se mudando, e hoje eu acho que o desafio de um líder é saber ler esse contrato social e saber perceber que criar riqueza implica criar valor, não apenas para o acionista, sempre para o acionista, como é óbvio, porque uma empresa que não seja sustentável financeiramente
não vale a pena ser sustentável em mais nada, porque vai desaparecer, não há nada menos sustentável do que falir, digamos assim. Mas a verdade é que todo este lado de um gestor poder criar valor para muito mais do que o acionista, criar valor para todo o ecossistema, criar valor para os seus colaboradores, criar valor para os seus fornecedores, ligar-se à comunidade e criar valor para a comunidade, eu acho que é uma oportunidade única e que torna o desafio de ser gestor um desafio muito mais pleno, um desafio muito mais capaz de nos realizar em dimensões que de antes ser gestor não nos permitia realizar tanto. A minha entrada na liderança do Grace há 6 anos foi um privilégio incrível, porque permitiu-me testar todas estas teorias que eu tinha, e é fantástico ver que é tão verdade que o mundo está a mudar e que as empresas estão a conseguir perceber essa mudança, que uma organização de sustentabilidade e de responsabilidade social cresceu, ou seja, cresceu em tamanho 100% em cerca de 3 anos. E eu adorava dizer que o mérito é meu, se fosse João Pedro era o que ele diria, de certeza, aposto, e dizer, não, mas a Margarida chegou lá e o Grace duplicou de tamanho. Não foi nada assim. Tem muito a ver com esta consciência aguda que existe de que há uma outra maneira e que sem essa outra maneira deixa de haver maneira. E é muito hoje aquilo a que eu me dedico. Eu acho que quem está em posições de liderança, mesmo sem querer, é role model, e nós temos que perceber isso. Às vezes nós não temos noção que somos exemplos para os outros, bons ou maus, com impacto positivo ou negativo, mas isso deve-nos dar uma responsabilidade. Se há coisa que eu aprendi é que todos podemos fazer a diferença. O segredo é escolher bem a diferença que queremos fazer, e às vezes não escolhemos porque estamos demasiado ocupados e porque cá está, não batemos com o nariz na parede no tal beco sem saída. Não recomendo que batam com o nariz na parede, mas apesar de tudo pode ser renovador, porque os momentos de desespero acabam por ser muitas vezes portas que se abrem para o futuro. E às vezes há pessoas que me perguntam muito, e com isto termino, o que é que eu posso fazer? Eu adorava fazer mais, mas eu não tenho nada para dar. Enfim, à parte de, olha, sei fazer, sou advogada, ou sou de matemáticas, ou sou isto, ou sou outro. Há uma coisa que eu acho que todos podemos dar e que é, porventura, o bem mais precioso e raro e irreprodutível que nós temos, que é o nosso tempo. Quando nós temos competências, e todos temos capacidade de as usar, se nós dedicarmos uma parte desse tempo a dá-lo, nós multiplicamos muita coisa, porque o tempo tem uma característica muito especial e nisso é talvez das poucas coisas em que o mundo não está bem feito. Nós não podemos nem comprar, nem trocar, nem vender tempo. Né? Eu posso comprar dinheiro, eu com dinheiro posso comprar dinheiro, eu posso comprar riqueza de alguma maneira. Eu posso desperdiçar o meu tempo ou usar bem o meu tempo, mas o tempo que eu não preciso eu não posso dá-lo a alguém que precise, e eu também não há um comércio secundário de tempo. E, portanto, o tempo... e todos somos mortais, graças a Deus, não é? Talvez o que nos salva. Portanto, o tempo é o bem mais precioso que nós podemos dar, e hoje é isso que eu faço. O que eu dou, à parte, enfim, de coisas que tenho, que continuo a ter responsabilidades profissionais, como é óbvio, como o João disse, tenho cargos não executivos, não voltarei mais a ter um cargo executivo. Eu já sei que não se deve dizer nunca, mas é uma das minhas determinações. Mas acho que também o papel do não executivo, por ser diferente do papel do executivo, é muito ligado a esta capacidade que nós temos de acrescentar algo aos outros de uma forma bastante diferente, nomeadamente dando o nosso tempo. E é isso que eu agora tento fazer. Como o João também sabe, e há aqui outras pessoas que sabem, além de sair do Grace, estou mesmo de saída, acabei de abraçar um projeto novo de filantropia estratégica, que vai ter pelo menos tantos membros como a Sérgio, porque acho que as empresas estão mesmo... Eu sei, e acredito que isto também é um projeto que vai ajudar as empresas a darem
de forma melhor, mas não é a darem apenas dinheiro, é a darem o seu tempo e o tempo das suas pessoas para que as organizações sem fins lucrativos possam beneficiar desse tempo e dessas competências. Portanto, quando não tiverem mais nada que dar, e eu lembro-me que havia uma altura na crise em que não se podia aumentar salários e não se podia aumentar condições das pessoas e as pessoas perguntavam muito o que é que eu posso fazer para dar alguma coisa aos meus colaboradores e, na verdade, a resposta é tempo. Obrigada. Há muita irresponsabilidade porque quando os líderes não se sentem responsáveis pelo destino dos... Nós, quando somos líderes, nós não lideramos só a folha de Excel e o P&L, também lideramos, e ainda bem, não é? Porque se não liderarmos isso, não conseguiríamos liderar o resto. Mas no final do dia, nós lideramos uma organização. Ao liderarmos uma organização, nós lideramos o destino das pessoas e temos um poder que muitas vezes não sabemos usar. E quando nós temos um poder e não o sabemos usar e o usamos mal, nós somos profundamente irresponsáveis. E há muitas empresas que ainda não aprenderam a fazer o bom uso do poder que têm e, para mim, isso é uma forma de irresponsabilidade. A boa notícia, porque eu gosto sempre de ver o copo mais meio cheio que meio vazio, é que são cada vez mais os líderes que estão a aprender a fazer esse caminho e que querem aprender. Há muitas empresas que se juntaram, há muitas que me desiludiram, como é óbvio, mas também há muitas que se juntaram ao Grace com a humildade de querer aprender a fazer diferente e com a humildade de saber que não há melhor forma de aprender do que com quem já está a fazer aquilo que nós gostávamos de aprender a fazer. E isso entre empresas, que algumas delas concorrentes entre si, acho que indicia que há novas visões da liderança. Já não me lembro das outras perguntas, João Pedro, desculpa. O que é que mais te desiludiu? O que mais me desiludiu, sei lá, são tantas coisas, é assim... Eu vou ser sincera, por cada coisa que me entusiasma, há umas 20 que me desiludem, não é? Por isso é que o segredo, eu acho que é esse, é pegar na que te entusiasma e pensar como é que, com este entusiasmo desta, pode haver da próxima vez só 18 que me desiludem. Mas eu acho que nós temos que estar disponíveis para abraçar isso, porque o mundo é muito mais isso do que... outra coisa. Eu acho que o mundo das empresas, nós não mudamos as empresas se as convencermos que isto é tudo acerca de amanhãs que cantam, não é? Nós temos que aceitar que, tal como ao ser humano, as empresas não são seres perfeitos, são seres imperfeitos. Eu vivo bem com a desilusão. Algumas não, mas também aprendi, enfim, em 2014 acho que me desiludi tudo o que me podia conseguir desiludir de uma forma a que me deixasse cicatrizes difíceis de sarar. Hoje saro rápido. Tenho um sistema imunológico espetacular. Esse é que eu acho que é a grande mudança de paradigma e é por isso que é tão importante que os líderes percebam esta nova linguagem da sustentabilidade, porque durante muito tempo, e o Grace ainda é desse tempo, também sabes, tens acompanhado também a trajetória do Grace, durante muitos anos a sustentabilidade, e na VDA também foi assim, não vou mentir, a sustentabilidade era um bocadinho uma caixinha de coisas bonitas, chamava-se responsabilidade social corporativa, e era uma opção que tu fazias, consciente, e ainda bem que fazias, não estou sequer a criticar, de fazeres o extra mile, fazeres qualquer coisa que não era exclusivamente relacionado com o teu negócio, porque querias ter impacto positivo, pelo que fosse, mas porque justamente não estava ligado ao teu negócio, o que acontecia é que, como qualquer caixinha de coisas bonitas, se a vida te corria bem, a caixinha ficava cheia de coisas bonitas, se a vida te corria mal, tinhas que vender todas as coisinhas bonitas e, portanto, era a primeira coisa que tu cortavas, e era crónico, nós sabíamos. Primeiro, enfim, na folha de Excel das empresas, o primeiro corte era tudo o que nós apoiávamos, deixávamos de apoiar. Porquê? Porque não estava embebido no negócio, não estava ligado ao negócio, e eu não acredito nesse modelo. Atenção, eu propugnei por esse modelo, não é? Inclusive durante muito tempo na VDA, e percebi que esse é o caminho errado
para chegar a um destino muito melhor. Porque se nós olharmos pelo lado da vantagem competitiva, se nós olharmos pelo lado de incorporar a sustentabilidade no negócio e percebermos que, efetivamente, hoje também não pode ser de outra maneira, porque tu vais perder clientes se não for sustentável, os bancos vão te emprestar, ou não te emprestam, ou emprestam dinheiro mais caro se não for sustentável. Estas novas gerações, temos pena, são o que são elas, não podemos despachá-las para o outro lado, é com elas que vamos ter que viver. Tu até os consegues atrair, mas não os consegues reter se não tiveres uma narrativa para lá do lucro. Não é sem lucro, é para lá do lucro. Tu estás em cadeias de valor de empresas que já estão noutra fase da viagem e que não vão querer ficar com fornecedores que não estão a fazer esse caminho e, portanto, efetivamente, é um tema, a sustentabilidade hoje é um tema de competitividade. E aí é que reside o segredo, porque a partir do momento em que as empresas fazem isso, por isso melhorar o seu negócio, nunca mais te esquecem, entra na massa do sangue, entra no bloodstream e passa a fazer parte e a não ser a tal caixinha de coisas bonitas ou a tal salada, não é? Nós comemos salada se der, se estivermos a fazer uma dieta, se quisermos ser saudáveis, etc. Mas se não houver salada, desde que haja bife, está tudo bem. E agora está no menu principal e eu acho que isso é que muda tudo. E o facto de ser cada vez mais evidente que há uma correlação positiva entre sustentabilidade e performance e de haver vários casos de empresas que foram os campeões, os first movers, os que viram primeiro, os que quiseram estar ahead of the curve e hoje estão melhores do que quem não quis fazer essa viagem, isso a mim é que me enche de esperança, porque eu acho que agora sim não tem como não, porque quem não fizer vai ficar para trás. Está tudo bem, há sempre possibilidade de escolher ficar para trás, desde que seja uma escolha. Porque nós estamos habituados a tratar as pessoas com mais de 60 anos um bocadinho como iogurtes fora de prazo, mas a verdade é que nós neste momento enfrentamos se calhar nós próprios, não é? Vamos viver até aos provavelmente 100 anos. Os miúdos que hoje temos dentro de casa vão viver, diz-se que já nasceu a geração que vai viver provavelmente até aos 110 ou mais do que isso, e portanto nós vamos ter que fazer um repensar do que é que são as diversas fases da nossa carreira. E, portanto, neste momento começa-se a desenhar de forma bastante óbvia uma tendência em que, enquanto que antes os 60 anos eram o início da reforma, hoje os 60 anos são o lançamento da terceira vaga da nossa vida, da nossa vida profissional. Obviamente, depois há outras dimensões, felizmente, na nossa vida, em que em vez de termos uma carreira como tínhamos, que é uma carreira focada em dedicar-nos a integralidade do nosso tempo a uma única organização, passamos a ter aquilo que se chama hoje uma carreira portfólio, ou seja, em que eu continuo a ter uma carreira, eu continuo a usar a imensa experiência que adquiri em 40 anos de trabalho, não a favor de uma única organização, mas a favor de várias, idealmente algumas delas em pró bono e não tudo em pró bolso. Eu não tenho nada contra o pró bolso. Acho lindamente que as pessoas sejam remuneradas por aquilo que fazem, não tenho nenhuma narrativa quanto a isso, mas acho que quando entramos numa terceira fase em que à partida já tivemos tempo suficiente para acumular alguma riqueza, já despachámos os filhos, portanto, toda aquela responsabilidade, mas eu tenho que lhes dar uma educação, mas eu tenho que lhes dar um futuro, mas eu tenho que, isso tudo está a arrumar, portanto, também já podemos olhar para o lado financeiro da nossa vida de uma maneira diferente e mais tranquila. É aí que eu acho que é tal, que a fortuna... Enfim, há um dever social na riqueza ou na fortuna e parte desse dever social eu acho que se traduz também na possibilidade, ou se calhar no dever, de nós a partir dos 60 anos dedicarmos a enorme experiência que temos em muitas atividades que podem ter um impacto muito positivo, mas que não têm que ser remuneradas da mesma maneira. Mas há uma remuneração, atenção, eu hoje sou uma pessoa muito mais realizada do que era de antes, e eu já me achava uma pessoa muitíssimo realizada, e ganho muito menos dinheiro, como é óbvio, não dá para sair da prática jurídica e querer ter... Ou seja, temos que fazer trade-offs, não é? Simplesmente...
há um lado de remuneração emocional, se quisermos, que a partir entre os 60 e os 90 anos, ou entre os 70 e os 90 anos, é uma autoestrada para nós, porque o que não falta são organizações que precisam da nossa experiência. Isso não falta de certeza. Se não for de forma remunerada, de forma não remunerada. Portanto, por amor de Deus, não se reformem na altura em que têm mais a dar aos outros e se não tiverem mais nada para dar, têm tempo. Eu acho que vai demorar, obrigada pela pergunta, eu acho que vai demorar algum tempo até as empresas fazerem esse ajustamento, que vão ter que fazer por questões demográficas. Eu pelo menos já não vou estar cá para ver, mas enfim, não sei se todos têm presente o inverno demográfico que nós enfrentamos e claro que a partir do momento, e esse momento já vai acontecer, em que, a partir de 2050, segundo este último estudo que foi publicado na Lancet, em que nós a humanidade, não é nós Portugal ainda estamos pior, mas nós, humanidade, vamos deixar de conseguir a substituição das gerações, portanto vamos ter cada vez mais pessoas com mais de 65 anos, em 2050 serão uma em cada 5, salvo erro. Aí as empresas vão ter que ajustar a oferta e a procura. Se o que têm é pessoas idosas, é com pessoas idosas que vão ter que trabalhar, porque já não há quem entre por baixo para rejuvenescer o tal sangue novo. Não sei se é um cenário ideal, mas acho que quando essa altura chegar, eventualmente as empresas terão que criar condições para ter profissionais no ativo, executivos, etc., com 70, porventura 80 anos. Hoje, acho que as empresas, pelo menos, podem fazer uma coisa que é usarem os seus reformados para, numa lógica de lhes criarem oportunidades de voluntariado, também da tal ligação à comunidade que é feita através dos tais programas de sustentabilidade, porque depois as coisas estão todas ligadas. Uma forma da empresa se ligar à comunidade é oferecer o tempo dos seus colaboradores e, portanto, se esses colaboradores já não tiverem propriamente no ativo, mas ainda tiverem a ligação emocional à empresa, porque deu o exemplo do CTT, há pessoas que se reformam depois de terem estado 40, 50 anos no CTT, têm uma ligação emocional fortíssima à casa, porque não, sobretudo se elas quiserem continuar a estar ocupadas e a ter a tal carreira portfólio, porque não pôr o tempo dessas pessoas ao serviço da comunidade. Eu sou uma feroz defensora de que nós só devemos, eu vou dizer uma coisa que se calhar não é politicamente muito correta, mas na VDA nós implementamos essa prática. Eu comecei ao contrário, a ajudar quem mais, essa lógica de ajudar quem mais precisa, quem é mais frágil. Tipicamente quem é mais frágil não tem sequer condições de tirar impacto da ajuda. E, portanto, nós na VDA, pura e simplesmente, não apoiamos entidades que não consigam demonstrar que são sustentáveis. E ser sustentável implica, não digo ter lucro, porque no setor social a palavra lucro faz borbulhas às pessoas, exato, dá assim uma alergia que dá umas borbulhas, e, portanto, chama-se excedente, que é só uma forma de dizer a mesma coisa, exato. Mas sim, é bom ter excedente, qualquer bom gestor sabe isso. E eu não vejo nenhuma razão, só vejo o contrário, para uma organização que tem que ter impacto social ser mal gerida. Não vejo, acho que é ao contrário. E, portanto, por exemplo, no nosso programa Pro Bono, nós deixámos completamente de apoiar quem não aproveitava o apoio que nós dávamos, e mesmo este novo projeto, a Rede de Capital Social, vai exclusivamente, é o que é, apoiar as empresas que já fizeram a prova de conceito de que são capazes de escalar impacto e, para isso, como mínimo, têm que saber gerir as coisas de forma a serem minimamente autossustentáveis. É essas que este projeto vai apoiar, não é as outras. Portanto, está do lado certo da força. A minha visão, cá está, partindo um bocadinho disto, dificilmente uma fundação é mal gerida, porque a fundação, o DNA de uma associação são as pessoas. O DNA de uma fundação é o elemento patrimonial, e isso é fabuloso. Porque isso primeiro acaba com esta conversa do ai não posso, ai não, porque o DNA é patrimonial. Uma fundação é um fundo autónomo, afeto de forma permanente a um fim altruísta. Não consigo pensar em coisa melhor, não é? Se essa fundação, em cima disso, for uma fundação de empresa, então é um híbrido.
porque tem tudo o que é a boa gestão, os processos, enfim, tudo o que as empresas sabem fazer de bem, sem ter aquilo que muitas vezes empurra as empresas para o lado errado, que é o ter que maximizar o lucro. Aquilo que as fundações têm que maximizar é impacto, mas com uma base patrimonial e com os processos das empresas é perfeito, e com fins exclusivamente filantrópicos. Por isso é que eu acredito muito que a filantropia, se feita de forma estratégica, nomeadamente se as empresas fizerem filantropia através de fundações corporativas, e é bom que começam a nascer cada vez mais fundações corporativas. O Santander, há 2 anos, fez uma fundação. Claro que temos a La Caixa, que é enfim, porque a La Caixa é ao contrário, a fundação é que é dona do banco, portanto, é o melhor cenário, mas pronto, também não podemos ser assim tão exigentes. Mas em Portugal, a Fundação Santander nasceu há 2 anos. A semana passada a CEMAPA anunciou a criação de uma fundação. A família Soares, não foi a família, a Jerónimo Martins, obviamente tendo a família por trás, anunciou uma fundação nova com algo que para o sistema português é bastante dinheiro, 40 milhões de euros por ano. É significativo para Portugal, e Portugal tem de facto muito poucas fundações corporativas, mesmo comparando com Espanha, comparamos mal. Aliás, nós em filantropia comparamos mal, damos pouco e damos mal, mas até isso eu acho que está a mudar, e eu sou uma verdadeira apaixonada pelo setor fundacional, porque acho que não é que o setor fundacional só tem virtudes. Aliás, a má percepção que o setor fundacional acabou por atrair em Portugal tem muito a ver com, como todos os setores, à fruta podre, e a fruta podre tem é que se cortar a fruta e não destruir as árvores todas, mas em Portugal às vezes we overdo it. Mas acho que agora se pode reconstruir a narrativa certa de que efetivamente as fundações são um híbrido, sobretudo se constituídas por empresas, sem nenhum demérito pelas outras fundações, e podem verdadeiramente ser transformacionais, mesmo nesta narrativa da ligação das empresas à comunidade, porque aquele fundo é autónomo, e a partir do momento em que uma fundação é constituída, às vezes nós não pensamos nisso. Aqueles 40 milhões que a Jerónimo Martins, atenção, não tenho nenhuma ligação a Jerónimo Martins, não estou a fazer publicidade com nenhum fim, mas aqueles 40 milhões, no dia em que entram na fundação, deixam de ser da família. Ninguém é dono do património da fundação. O dono do património da fundação é o fim social ao qual foi alocado, e, portanto, eu espero que também com esta nova narrativa e este novo paradigma de sustentabilidade, também muitas empresas comecem a trabalhar o S, não é? Porque o S tem 2 barrigas, uma para dentro, que é como é que nós tratamos as nossas pessoas, mas a outra é para fora, como é que nós tratamos a nossa comunidade. E eu acho que a melhor coisa que uma empresa pode fazer é uma fundação, enfim, e até sei um bocadinho do que falo, porque acho que a Fundação Vasco Vieira de Almeida, sendo uma microfundação, porque no panorama é uma microfundação, mas é uma fundação que eu considero, não sou a pessoa certa, de facto, se calhar a mais certa para avaliar, porque estou a ser juiz em causa própria, mas considero que tem bastante impacto face ao património que tem. Enfim, que de qualquer modo é um ato de generosidade anual dos sócios da VDA, porque cada euro que vai para a fundação não vai para a conta bancária deles, não há um acionista que está lá na bolsa que eu não sei quem é, não, estão ali todos sentados nos gabinetes, e portanto acho que e depois isto contamina positivamente. Eu acho que por cada fundação que nasce inspira mais 2 ou 3 empresas a fazer nascer outra, portanto eu avisei que sou otimista crónica, não é? Mas agora acho que as coisas estão mesmo a mudar, acho que é uma boa altura para se ter responsabilidades de liderança. Bem, em primeiro lugar, vamos admitir, onde há um ser humano, 1 ou 2 ou 3, então se juntarem muitos piora, a capacidade de se fazer o mal, infelizmente, é pelo menos equivalente à capacidade de se fazer o bem. E justamente, muitas vezes pressionados por querer ficar bem na fotografia, ou seja, muitas vezes de má fé, é certo, mas muitas vezes com falta de consciência, ou seja, muito do greenwashing, é aquilo que hoje já se chama greenwishing. Não é bem greenwashing. Eu não estou, quando eu digo, eu vou ser net zero, vou ser net zero em 2000 e não sei quantos, pronto.
há uma genuína intenção, se calhar até do líder, de ser. Ele não sabe minimamente como é que vai chegar lá. Bom, de qualquer modo, quando algo se transforma numa falha de mercado persistente, e claro que o greenwashing há muito mais greenwashing do que genuinidade em quase todos os claims de sustentabilidade, quando uma falha de mercado se torna persistente, acontece aquilo que já nos ensinaram nas empresas, vem o regulador, não é? No fundo, a regulação existe para criar falhas de mercado persistentes. E neste momento a Europa, pelo menos, aprovou uma catadupa de legislação que vai tornar a fraude, o greenwashing é um género de fraude, não é? A fraude de sustentabilidade equivalente em termos de censura à fraude financeira. Aliás, ainda não estamos aí, mas há, aliás, quem já esteja a pedir que a fraude de sustentabilidade seja punida criminalmente como é a fraude financeira. Ainda não estamos aí, mas já estamos num momento em que o relatório de sustentabilidade tem a mesma dignidade, a mesma importância, enfim, tudo, e até o mesmo documento, já não há o relatório separado, que o relatório financeiro. Portanto, é evidente que o greenwashing não vai acabar, como a fraude financeira não acabou, e se calhar nunca vai acabar, mas tem a vida muito mais dificultada. Portanto, estou moderadamente otimista, acho que vai demorar a corrigir, porque é uma prática muito enraizada, mas acho que também por aí vai melhorar. E não recomendo o greenwashing, para o caso de não ter ficado claro, nem o greenwashing, nem o greenhushing, porque depois há empresas que ficam com tanto medo de serem acusadas de greenwashing que, em vez de relatar o que fazem e com isso contaminarem positivamente as outras empresas, ficam hush-hush, chama-se greenhushing, que é não dizer nada. Na Europa isso não é possível porque o relato de sustentabilidade vai passar a partir do próximo ano a ser obrigatório para todas as empresas que não forem PMEs. E isso também vai trazer responsabilidades muito acrescidas para os líderes e muita necessidade de aumentar a literacia nestas matérias, e escusado será dizer que nada melhor que o Grace para vos ajudar nessa jornada, claro está.